Eu acreditei que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast, um lugar para a gente ser quem a gente realmente é. Eu sou a Roberta Stock e hoje eu vou conversar com a doutora Tatiane Bezzi. Vou chamar Tatiana. Tatiana. É porque eu viro Tati, não tem jeito, né? Rapidinho eu já. Adorei quando já você falou isso da primeira vez, por isso que eu forcei. A doutora Tati é uma especialista em saúde bucal e cuidados de pessoas com... Me ajuda aqui, Tati. Vamos lá. Se apresenta, por favor. Então tá. Eu sou especialista na área de endodontia, de periodontia, tenho residência em cirurgia e o que vem de diferente, que eu digo na minha carreira, por que o diferente? Porque não é tão voltado para a rotina de consultório. Então, é a parte de odontologia hospitalar, que eu também me especializei, e odontologia hospitalar me trouxe uma outra especialização, me levou a buscar, que é para pessoas com necessidades especiais. Então, que é onde a gente aborda as pessoas, né? Desde com neurodivergências, desde com problemas sistêmicos, o paciente oncológico, o paciente com insuficiência renal, a pessoa dentro de um quadro mais comprometido e que exija um olhar diferente desse profissional. Um olhar diferente, muitas vezes, não só pelo conhecimento científico, conhecimento técnico, mas um olhar com mais calor e com mais humanização para essa pessoa. Então, foi em cima disso que eu fui buscando não só os títulos de especialista, mas a parte de complementação com terapia, com a parte comportamental mesmo, de entender a pessoa e saber dar um pouquinho além do técnico. Eu ia falar justamente isso, porque quando eu estive no teu consultório, você sabe, né? Eu tenho pavor, né, é um pânico de consultório dentário. Mesmo já tendo atendido no passado vários dentistas nessa área, eu tenho mesmo um pavor que não é real. E quando eu cheguei no teu consultório, é um consultório todo trabalhado, perdão, todo trabalhado numa energia diferente. Então, tem um banheiro maravilhoso, que eu fiquei perdida lá naquele banheiro, todo roxo, todo lindo. E tem toda uma questão de preocupação energética mesmo, né? Porque você tem, quando você fala que além das suas especializações, o teu mestrado que você acabou de formar, que aliás, gente, ela acabou de receber um prêmio internacional, quero que você fale um pouquinho disso. Ela tem toda essa questão de olhar, eu achei até bonito, você falou paciente, você falou, não, pessoas, porque você não atende pacientes, chego até a me arrepiar, você não atende pacientes, você atende pessoas, você trabalha com um público que, para mim, na minha ignorância, eu nem imaginava, o meu medo é tanto que eu não chego nem a pensar em ver nada dessa parte. E tem todo um público que precisa de cuidados especiais, como, por exemplo, pessoas que não conseguem se locomover, ou porque estão hospitalizados, ou até mesmo porque estão acamados na residência, ou que têm dificuldade de locomoção, mas que você construiu um consultório todo adaptado para receber essas pessoas, né? Para você dar esse olhar, dá para perceber o quanto que você tem de cuidado, a palavra realmente é cuidado, quando você fala na tua especialização. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, não só, né, eu quero que você fale desse prêmio, que é muito importante até para a gente aqui da Baixada, né? Você é a única santista que tem esse prêmio, é isso? Na parte, não sei se é a única santista, mas acredito, foi agora em 2025, no Congresso Internacional de Odontologia, onde eu ganhei o prêmio da melhor pesquisa científica do congresso, enfim. Primeiro eu estava feliz só de ter sido classificada. Quando veio o primeiro lugar, eu falei, nossa! Mas é isso, e foi uma questão voltada ao câncer labial também, que é uma campanha preventiva que hoje está sendo espalhada por todas as cidades da Baixada. Então,
é diferente. Foi uma campanha idealizada pelo meu orientador, que a gente abraçou e eu sigo junto, dando todo o apoio. É bonito, são coisas que dão orgulho para a gente, que a gente sabe que pode mudar a vida de alguém de alguma forma. Eu tô aqui lembrando, eu nem tinha isso consciente, mas você acabou de falar, né, esse problema do câncer labial, é uma coisa que nem é tão falada. Eu tive um tio, muito querido, que morreu de câncer labial, e agora que eu estou lembrando disso, e foi muito sofrido para a família, né, para todo mundo, para ele principalmente, óbvio, mas ver ele ali, e não tinha nenhuma questão de tratamento, não tinha um cuidado. Quando a gente vê aqui, quando eu vejo o trabalho que você tem aqui, tem todo um cuidado por trás, né? E aí eu vou pegar esse gancho, porque eu quero muito mostrar que a doutora Tati não é só uma profissional super bem qualificada, obrigada. Vamos lá. Ela tem todo um lado que acredita que toda a construção que você fez, o seu consultório incrível, nessa parte energética que você trabalha, você sabe, você acredita, assim como eu, que não é só um corpo, você não está cuidando só do externo, você está cuidando de todo, por isso que você tem todo aquele cuidado. E aí eu queria te perguntar, qual a relação entre saúde bucal, energia e o que ela pode, assim, o que acontece, como que acontece dentro de nós? Porque a boca é o lugar que entra e sai. Tudo. Entra e sai. Né? Me conta um pouquinho dessa tua visão. Nossa, você me faz umas perguntas que eu tenho que refletir. Ela não é bate-volta, assim. Vamos lá. Primeiro, autoestima. Tá? Questão de autoestima, questão de saúde. A partir do momento que você trabalha a autoestima, que você está bem, você também passa. Você tem coisas boas para passar quando a sua autoestima também tá elevada. E a saúde bucal é o que a gente coloca. A saúde bucal é base para toda a saúde do seu corpo. E existe esse bloqueio muito grande, como você falou, da questão de coisas enraizadas que vem lá de trás, onde o dentista era, na verdade, um barbeiro, aonde a questão, onde eram colocados em praça pública para fazer a extração, e aquilo era um show de horror. Então, vem vindo uma cultura sobre a odontologia que hoje em dia a gente quebra esse paradigma. É um paradigma, existe muita tecnologia por trás de tudo, e além da tecnologia a gente tem que ter esse cuidado com a pessoa, porque o mais importante é a pessoa que está ali, é entender qual a necessidade dela, e a necessidade que eu digo não é a técnica ali de abrir, é a necessidade muitas vezes de um abraço. Nossa. Eu vou exemplificar com uma história que foi um ponto onde eu virei a chavinha. Eu fazia especialização em pacientes especiais, eu estava na USP, quando colocaram um menino com uma determinada síndrome isolado numa sala para atender, porque a síndrome que ele tinha gerava agressividade. Uma das características era a agressividade. Então, ele foi atendido numa sala separada e fui eu que fui atender. E, naquele momento, eu conversando com a tia, porque a mãe havia falecido, o pai havia falecido, ela já tinha 3 filhos, pegou aquela criança especial. Meio que forçada? Não forçada, mas era o que precisava ser feito, precisou parar de trabalhar, tinham 4 crianças, ela também era mãe solo. Puxa. E não tinha conseguido ajuda de custo ainda do governo. Então, ela estava passando por extrema necessidade, e aquele menino morrendo de dor, e ele se mutilava. Meu Deus. E sentou na minha cadeira, isolado, e na hora que eu estava ali conversando, que eu fui entendendo a história, e ele agressivo, eu simplesmente tive sei lá, vamos colocar como instinto. Eu comecei a fazer carinho, cafuné, na cabeça daquele menino. Ele relaxou de uma forma que, na verdade, o que ele precisava não era nem tanto da odontologia. Ele estava precisando, era de um carinho naquela hora. Então, é essa abordagem, e você fala, aquela tia
Não, ela não conseguia, ela estava se virando com 4 crianças, para ela era muito novo aquele contato que ela estava tendo que ter, e pela questão das características mesmo da síndrome, ela até tivesse uma dificuldade de acessá-lo, mas o que ele precisava era de um carinho. Então, e aí ele relaxou, conseguimos fazer todo o exame clínico, diagnosticar fratura por mutilação mesmo, ele estava com fratura, mas conseguimos. Então, não foi por uma técnica odontológica, foi realmente pelo olhar humano na situação, olhar o ser humano. Então, nesse momento, eu virei a chavinha, eu falei, muitas pessoas estão precisando desse acolhimento até para poder partir para cuidar da saúde. Então, eu busquei, foi aí a partir desse momento que eu comecei a buscar um consultório um pouco diferente, um pouco humanizado, onde você tem desde o cheirinho de relaxamento quando você entra, a uma pedra, a um símbolo de radiestesia, a cores diferentes. Cores, a parte do Feng Shui, de todo um contexto energético para quem esteja lá sendo atendido, além do atendimento técnico, tenha esse calor humano agregado. Que aí, nossa, você está me falando aqui, eu estou pensando, hoje em dia, muitos profissionais, eu não estou aqui julgando, né, mas muitos profissionais, eles têm que atender milhões de pessoas para poder ter a renda que eles querem ali. E um atendimento desse que você faz, por exemplo, você descobriu a história todinha da família, você descobriu que ele não tinha mais os pais, você descobriu a história da tia, você descobriu a história dele, realmente porque você parou um pouco e olhou para o ser humaninho que estava ali, e tudo, não só para ele, você olhou para todo o entorno, e aí você entendeu o quanto que é um ambiente, né, um ambiente hostil. Exatamente. E aí você chegou lá, fez o que você podia fazer. Entregou além do seu conhecimento, antes do conhecimento técnico, porque isso que eu acho que esse é o teu diferencial, né? Antes de você entregar a tua técnica, que é muito bem trabalhada, você tem todo um olhar para o ser humano que está ali na tua frente. O ser humano. E acho que isso só uma mulher pode fazer. Uma mulher, realmente uma mulher que esteja disposta, né? Porque a gente estava aqui num embate aqui falando sobre masculino, feminino, mas você tem muito isso do cuidar. E a gente sente isso, né? Eu, quando eu entrei no teu consultório, eu falei assim, nossa, acho que eu quero ficar aqui. Eu queria me mudar. E eu não senti nem aquele cheiro característico de... É um cheiro característico de limpeza de consultório, mas ela não tem... É um cheiro de um lugar limpo, mas é agradável, você entra lá e você quer ficar. Tanto que eu fui lá para ficar 10 minutinhos e fiquei acho que 40 minutos. Ficamos um tempão conversando. Tudo bem que desses 5 foram só no banheiro lá. Ela adorou meu banheiro. Olha, só porque é um banheiro roxo. É um banheiro incrível, vamos diga-se de passagem. Tati, olhando para esse teu lado humanizado, né? Não é fácil você dar um atendimento desses, porque eu tenho certeza que isso te exige muito, né? Por exemplo, não foi um atendimento rápido nessa criança. Não. Né? Foi um atendimento mais demorado, que você precisa ter mais atenção. Me conta como que é o teu dia a dia e como que você faz para lidar com todas as demandas que você tem, né? Porque você não é só a Tati dentista, você é um monte de Tati, a gente já conversou nisso. Aliás, tem um bate-papo, não tem um bate-papo, vai ter um bate-papo depois, que a Tati vai contar um pouquinho mais das técnicas, tá? Hoje eu estou apresentando aqui quem é a Tati atrás. Me fala assim, como que você faz para quando tem esses atendimentos que não deve ser, nossa, deve ser difícil ou dobrado na minha cabeça, você fazer um atendimento numa pessoa que às vezes nem está consciente de si. Sim. Né? Porque aí você não consegue às vezes nem dar... Como que você faz para olhar o ser humano que não está consciente? Essa é a minha pergunta. Bom, quando a gente está num nível que a pessoa não está consciente, já é em UTI, são atendimentos feitos dentro de UTI dos hospitais. Por quê? Porque... Qual é a necessidade de um atendimento odontológico numa UTI? Vou começar pelo básico. Se a pessoa está entubada e tem uma infecção em boca,
para a parte da pneumonia nosocomial, que é uma pneumonia adquirida em hospital, através desse tubo vem para onde? Por essa contaminação de boca. Então, grandes hospitais de São Paulo começaram a zerar nível de infecção hospitalar depois que a odontologia foi colocada. Então, você tem como fazer, quando a pessoa... Eu pedir licença para aquela energia, para aquele corpo que está ali, entregar o seu melhor. Mas eu acho que o mais complicado é quando a pessoa tem uma restrição, vamos dizer assim, a questão do autismo. Quando você tem que fazer, às vezes, 4, 5, 6 consultas de condicionamento para esse indivíduo, criar um vínculo para você conseguir chegar realmente na técnica de odontologia, nas técnicas aplicadas de odontologia. Dificuldade de você acessar um paciente com Alzheimer, tem, mas aí são técnicas de abordagem e é técnica realmente que é sempre com muito carinho, com muito abraço. A gente faz atendimento domiciliar, então eu vou na casa das pessoas acamadas, enfim. E cada atendimento ele tem que ser pensado. Eu sempre falo, vou a primeira vez para conhecer. Depois eu traço uma estratégia dependendo da necessidade até onde eu vou conseguir progredir. Acho que esse é o diferencial. É esse olhar, é o escutar, é o que você falou. Às vezes eu passo 1h30 em consulta antes de colocar meu paciente, a pessoa, para um atendimento. Então, só no bate-papo para realmente entender a necessidade, né? O trauma, o que realmente é necessário ser feito. E me conta um pouquinho. Quais foram? Há quantos anos que você já desde que você começou desde que você começou a estudar? Vou pegar lá do comecinho. Quantos anos que você já é dentista? Vamos pegar desde o comecinho, quando você entrou lá na faculdade. Eu me formei em 97. 97. Então, eu sou dentista há 28 anos. Entendi. Nesses 28 anos, qual foi o teu principal desafio na tua profissão, que você encara? Se você olhar para trás agora, qual foi o teu principal desafio? Nossa, meu principal desafio foi concluir o mestrado agora, não tem como. Porque foi uma bagunça de tudo junto, do pessoal, com tudo. Então, foi um grande desafio e quando eu entrei no mestrado, foi uma prova seletiva, eu passei em primeiro lugar nesse mestrado. Então, os olhares de cobrança já olham para você. E por conta desse projeto de pesquisa que a gente estava comentando, eu já comecei a receber o incentivo do governo do projeto. Tá, pera, só para eu entender, o projeto de pesquisa que você foi premiada não tem nada a ver com o mestrado ou foi dentro do mestrado? Foi dentro do mestrado, foi a minha dissertação de mestrado, mas que também foi inscrita no Congresso Internacional de Odontologia e também foi premiada nesse congresso. Então, a responsabilidade, quando eu ganhei essa sugestão no mestrado, já ganhei bolsa CAPES de incentivo, já estava com a bolsa total pela universidade, eu me sentia muito cobrada. Então, eu tinha que corresponder a tudo aquilo, só que a minha vida pessoal estava o caos. Então, foi esse o meu momento mais complicado e que passou. E que deu tudo certo. E olha só, do jeito que você coloca aqui, para mim, ficou muito assim visível que o desafio não foi tudo que você teve que fazer, mas foi parar de se cobrar de tudo que você estava de tudo que você estava recebendo. Né? A cobrança excessiva foi o teu maior desafio, talvez. A cobrança excessiva. Por conta de todas as coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Sim. Né? Mas a cobrança que fazia é bem no mental mesmo, né? É no mental. É no mental. Não tem. E pra gente finalizar, por enquanto, né? Me conta assim, ó, uma coisa simples para uma pessoa como eu, que tem pavor de sentar na cadeira. Eu juro para você, quando eu sou obrigada a sentar na cadeira do dentista, eu sento assim, ó.
travada. Eu não Sai consigo. de lá até com torcicolo. Saio, menina. Eu demoro para ir. Né? Eu tenho sorte que eu tenho uma arcada dentária boa que não me dá problemas maiores. Mas eu demoro para ir justamente por causa desse pavor. Me dá uma dica para pessoas como eu que não conseguem nem pensar. Eu estou aqui conversando com você, eu ficava com medo. Ai, meu Deus, ela começou a falar sobre os dentistas de antigamente. Será que ela vai falar sobre a... E aí, só da minha visão, eu começo a entrar em pânico. Fala para mim, o que você tem de diferente para uma pessoa como eu? São várias técnicas de abordagem. Mas, em equipamento, a gente trabalha com óxido nitroso. O que é? O óxido nitroso é o famoso gás do riso. O que é? Já comecei. Já começou. O que ele tem como efeito, tá? Ele não tem efeitos colaterais, ele não é metabolizado no sangue. Tá. Então, são apenas trocas gasosas que dão um relaxamento, que dão uma sensação de bem-estar, dão uma sensação de perda de noção do tempo. Uhum. E, além de tudo, ele corresponde a mais ou menos, tá? A uma liberação orgânica de 10 miligramas de morfina. Então, você coloca que até a analgesia então, é realizada por esse gás. Então, você tem... É gostosinho. A gente tem cada filmagem de paciente que você fala, eu chegava aqui morrendo de medo, agora eu vou roubar o seu gásinho e vou levar para casa porque é legal vir no dentista. Você começa a mudar essa visão. E tudo isso agregado à tecnologia. Então, que também facilita muito o atendimento. Mas a preocupação que você estava falando é a essência de lavanda, a música num tom certo, dentro daqueles hertz de relaxamento. Você tem uma abordagem, que eu falo, até do lado reikiano, do lado de energia para aquele momento. E a questão da conversa mesmo, da confiança que você vai ganhando e que você vai conquistando. Então... E, além dessas técnicas do óxido nitroso, você pode entrar com uma sedaçãozinha medicamentosa, trabalhando a ansiedade. Aí é questão de conhecer o paciente e a necessidade. Mas a gente evolui desde de uma abordagem psicológica mesmo, até uma internação em hospital para os procedimentos serem feitos a nível hospitalar com anestesia geral. Então, existe um leque muito grande para a pessoa que tem esse pânico. Se você acredita, é o terceiro maior medo do mundo, tá? Eu sei que o primeiro é de falar em público, o medo de altura e o medo de dentista. É colocado como o terceiro maior medo do mundo. Então, você não é exclusiva, não venha. Então, eu sei que tem muita gente para você trabalhar. Já vou marcar minha consulta lá, porque eu tô doida para experimentar esse tal do esse gazinho é uma delícia. Imagina, maravilhoso. Se eu tô risada agora, imagina depois quando vai ser, né? Vou te filmar. A gente põe no... Sim, ela pode ir ao dentista com tranquilidade, né? Não? Boa, gostei. Né? Vamos fazer isso. Gente, hoje a gente está terminando esse nosso bate-papo aqui, que está super gostoso. Eu tinha mais perguntas para fazer para você. Aliás, já vou te fazer um convite para você voltar numa próxima oportunidade, porque eu quero saber mais sobre essas práticas, principalmente da união do teu conhecimento técnico com o teu conhecimento, posso dizer esotérico, né? Talvez, que é um conhecimento energético de como a gente funciona, de como tudo que a gente faz impacta no nosso corpo físico. Então já está aqui o nosso convite. Então você que está aí assistindo, que gostou da doutora Tati aqui no bate-papo, já curte, comenta, que eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço, vou ter que colocar um bilhete aqui. Curtam! Comenta, compartilha, se inscreva no canal. Ainda bem que eu tenho uns amigos aqui que me lembram. Então, assim, ó, o podcast está nascendo agora, a gente está começando. Se você gostou desse formato, se você também não gostou, aceito críticas, sugestões. Melhor do que crítica, sugestão. Sugestão, né? sugestão. Então, aceito sugestões para próximos bate-papos. Se você tem aqui algum assunto que você queira trazer. E se você, que é como eu e tem pânico de dentista,
Quer saber mais? Quer conhecer um pouquinho mais? Já deixa as perguntas aqui, porque a doutora Tati vai voltar, né, doutora? Volto com o vídeo dela. Ai, meu Deus. Meu Deus, não. Só, vamos colocar um desafio? Eu só vou me expor dessa forma. Se eu chegar... Deixa eu ver, o canal tá crescendo. Se tiver 100 comentários... 100 comentários. 100 comentários. Combinado. Se tiver 100 comentários, eu vou expor o meu vídeo. O seu vídeo com o gásinho do riso. Ai, que vai ser ótimo. Meu Deus do céu. É isso, doutora. Tá bom? Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Obrigada por você ter vindo. Estou à disposição. Obrigada. E olha, acabou, mas não termina por aqui. A gente vai voltar em breve. Então, deixa o seu comentário aqui, deixa a sua pergunta para a doutora Tati, deixa a sua sugestão para que a gente possa trazer aqui para vocês aqui mais material. Certo? Obrigado! Obrigada a você. Obrigada. Beijos.